Amém? Romanos capítulo 8, versículo 1 até o versículo 9. Eu vou pedir para você me acompanhar e eu vou ler alguns textos e nós vamos descorrer a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre a obra transformadora do Espírito Santo, aquele que está dentro de você, é inseparável. Você só pode estar aqui, nós só somos quem nós somos em Deus, porque o Espírito Santo foi enviado. Amém? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na sua carne. Diga comigo: Jesus na sua morte matou a morte para sempre. Diga: Jesus se tornou pecado para nos libertar do nosso pecado. Versículo 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne, ela é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Diga comigo: a inclinação da carne, morte eterna, mas andar no Espírito, vida eterna. Porquanto, versículo 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não está nele. Eu quero que você leia comigo o versículo 9 agora, por favor, ali na projeção. Vamos ler juntos, bem forte, vamos lá. 1, 2, 3. Vós, porém, se viu como isso é sério? Diga mais uma vez: transformados pelo Espírito. Diga: a obra transformadora do Espírito. Incline sua cabeça por um instante. Diga: Senhor Jesus, esta é a tua palavra, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz nesta noite. Espírito Santo, fiel e inseparável, Consolador, me reveste de sabedoria, discernimento e entendimento, e eu creio, não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Amém? A obra transformadora do Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Domingo passado nós falamos sobre o Espírito Santo, aquele que intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Nós falamos sobre isso, porque haverá momentos na sua e na minha vida, eu compartilhei isso, que muitas vezes nós não sabemos nem como orar diante de momentos e circunstâncias que se levantam. Como foi dito aqui na abertura do culto, a Edneia falou sobre Jó, sobre aquilo que Jó enfrentou, sobre as circunstâncias, sobre a vida de Jó, situações que ele não compreendia. Imagine um pai perder os 10 filhos no mesmo dia. Quantas coisas aconteceram com Jó. Mas a Bíblia diz que momentos como esse, de perdas, de adversidades, de angústia, nós não sabemos nem como orar, não sabemos nem como pedir. Nós falamos sobre isso, e o Espírito intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Mas hoje eu quero iniciar com você uma série de ministrações sobre o Espírito Santo. E ao falarmos sobre o Espírito Santo, eu creio que isso vai ser muito especial, porque quando nós olhamos para um versículo como esse, pode manter o versículo por gentileza? Quando nós olhamos para um texto como este, que diz que o Espírito de Deus
Ele habita em cada um de nós. E ele vai dizer, olha, ele vai dizer assim, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Nós precisamos dessa convicção. Nós precisamos dessa certeza diária de que esta obra transformadora está acontecendo, e ela só é possível pela ação do Espírito de Deus. Então eu creio que vai ser muito especial esses dias. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você não tem ideia de quanta coisa Deus ainda vai fazer na tua vida. Tome posse destas verdades. Amém? Amém, gente? Eu quero ainda agora, antes de começar a meditar, pregar para você, coloca para mim 2 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, no versículos 1 até o versículo 8, olha o que Paulo vai dizer aqui, nesta carta à igreja que estava em Corinto, né? Em Romanos, nós compartilhamos o que Paulo declara, né? E aqui também, Paulo escrevendo à igreja que estava em Roma e agora a igreja que estava em Corintos. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 8, olha o que Paulo está dizendo: porventura, começamos outra vez a louvar-nos nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendações de vós? Vós sois a nossa carta escrita, em nossos corações, conhecidas e lidas por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Diga comigo, do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Diga, o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravada com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Eu quero me deter no versículo 8, coloca ali para mim. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Diga comigo, o ministério do Espírito. Paulo, nesta carta aqui também aos Coríntios, ele começa falando de valores que são fundamentais, o chamado que é necessário para a igreja. E nesta carta ele também vai terminar falando a respeito do Espírito Santo. Ele termina falando sobre a obra do Espírito Santo. Ele termina falando sobre a obra completa, e ele vai dizer do ministério do Espírito, ou seja, a obra maior que vai realizar-se em mim e em você, a maior obra que Deus vai fazer, diga comigo, aquele que começou a boa obra em minha vida, é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o grande dia do Senhor. Então a maior obra que o Senhor vai fazer em você e em mim, em nós, será pela ação do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, por meio do ministério transformador. Então, lembra como você começou essa ministração comigo hoje, dizendo que você está vivendo uma obra transformadora contínua. Amém? Uma obra contínua, uma obra que está acontecendo agora. Diga comigo, agora, neste momento. Através do quê? Através do ministério do Espírito Santo. Então, o que é esse ministério? O que é esse ministério do Espírito Santo? Qual é a importância desta obra transformadora? Qual é a importância do Espírito Santo na tua e na minha vida? A própria expressão ministério quer dizer serviço. Diga comigo, serviço.
Então ministério quer dizer serviço. Então o ministério do Espírito Santo, o ministério transformador, ou seja, ele está falando do trabalho, ele está falando de um projeto, de um propósito, de uma missão. Diga de novo: edificados, casas espirituais. Diga, uma obra transformadora. Amém? Então, quando nós falamos deste ministério do Espírito Santo, esse ministério de serviço, esse ministério de trabalho, quando o assunto é o Espírito Santo, todos nós aqui precisamos compreender, precisamos entender. E antes de eu continuar, deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, ele faz parte da presença de Deus. O Espírito Santo e o Pai e o Filho são um só, são indivisíveis. É difícil compreender isso, mas é de fato isso que acontece. Então, muitas vezes, nós oramos: Senhor, me abençoe, Senhor, entra nessa situação, Jesus, toca na minha casa, toca nos meus familiares, e algumas vezes nós não lembramos que a pessoa do Espírito Santo é aquela que vai estar com você 24 horas por dia, continuamente, e nós também precisamos ter essa percepção, esta sensibilidade do papel tão importante do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque é Ele que estará com você até os últimos dias e os últimos minutos da sua vida. Não é o Senhor Jesus. Jesus está à direita do Pai, amém? Jesus está à destra do Pai, o Pai está no trono, e o Espírito Santo nos foi enviado, amém? Diga, Ele está aqui. Então, quando o assunto é o Espírito Santo, qual é o ministério, qual é a obra que o Espírito Santo veio realizar? O que ele veio fazer? Isso nos remete à igreja primitiva. Quando olhamos para a obra da igreja primitiva, quando olhamos para aquilo que foi feito, ao olharmos para algumas verdades que a igreja primitiva viveu, o apóstolo Pedro, quando ele se levanta, a Bíblia diz que ele não somente prega uma mensagem de salvação, mas ele também vai defender a obra do Espírito Santo para aquela grande multidão que ouvia Pedro pregar. Muitos foram cheios, a Bíblia diz, e muitos foram batizados com o Espírito Santo, cumprindo-se o que foi profetizado pelo profeta Joel, milhares de anos antes, quando o profeta Joel declara: e acontecerá naqueles dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos, terão visão, os vossos velhos terão sonhos, até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Se cumpriu ali, a igreja primitiva viveu aquilo, nós podemos viver, nós estamos vivendo isso. E hoje, ao olharmos para as verdades acerca do Espírito Santo, o Senhor quer nos trazer um entendimento, o Senhor quer nos trazer uma revelação, o Senhor quer nos trazer um discernimento sobre a obra transformadora do Espírito Santo na tua e na minha vida. Diga comigo mais uma vez: a obra transformadora do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é a evidência e o propósito final da obra do Espírito Santo. A evidência e o propósito final. A evidência e o propósito final do Espírito Santo na tua e na minha vida. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 17 e versículo de número 18. Acompanha ali comigo. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto,
refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como é que ele termina? Como pelo Espírito do Senhor. Vamos ler juntos este versículo? Mas todos nós, vamos lá. Olha só, preste atenção, eu quero chamar a tua atenção para a frase que nós acabamos de ler. Somos transformados. Nós estamos falando sobre o que mesmo? Qual que é o tema da nossa ministração de hoje? Que? Espera aí, eu acho que vocês estão... Vou chegar mais perto, né? Quem sabe? Espera aí, eu não estou ouvindo. O que vocês falaram mesmo? A obra o quê? Formadora do Espírito Santo. Então, olha como Paulo vai terminar esta carta aos Coríntios, à igreja, dizendo: olha, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho. Olha como é tão importante, gente. Eu sei que não vai dar tempo da gente compartilhar tudo aqui, mas preste atenção. Olha como é tão importante a pessoa, o Senhor Espírito Santo em nós e através de nós. Por quê? Porque em nós e através de nós, pastor? Presta atenção. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo o óculos novo, o batom novo, os brincos novos, o novo penteado. Refletindo o que, gente? Refletindo o que? A glória. Presta atenção no que você está lendo. Olha, presta atenção quem você é, o que a obra transformadora do Espírito Santo, Jonathan, provoca em você, Alessandro, provoca em você, Cândido. Olha o que essa obra transformadora provoca. Não somente a tua transformação, mas ela reflete o quê? A graça de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus. Ei, escute, ninguém jamais viu a Deus. Mas como é que as pessoas sabem que Deus existe? Através da obra transformadora do Espírito de Deus dentro de você, a ponto das pessoas olharem para você e dizer assim: eu consigo enxergar algo maravilhoso, algo extraordinário, eu consigo ver algo diferente, eu consigo ver algo novo em você, eu consigo ver algo que eu não entendo. Isso só pode ser Deus. Aleluia. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados. Diga comigo, transformados. Diga de que maneira? Diga de novo, de glória em glória. E na mesma imagem. Na imagem de quem, gente? Na imagem de quem? Do Senhor. Ei, escute, a Bíblia diz que Paulo, ele vai dizer em uma das suas cartas: ainda como ele é, nós não somos, mas pela ação do Espírito de Deus, e a prova está aqui, pelo poder transformador, pela graça renovadora, pela ação do Espírito de Deus, assim como ele é, ainda não somos, mas em breve seremos como ele, um corpo transformado, glorificado. Diga glória a Deus. Então a obra do Espírito Santo, ela é uma obra transformadora, porque o foco principal da nova aliança, o foco principal do Novo Testamento, a nova aliança, é transformação. Diga comigo, transformação. Mas diga assim, transformação do que, pastor? Vai, pergunte. Transformação do que, pastor? Paulo aqui em Coríntios, ele vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. E o que é isso? Sermos transformados de glória em glória.
é pelo poder, pela instrumentalidade, pela ação do Espírito de Deus. O foco transformador desta glória, que ele diz assim, transformados de glória em glória, é nos levarmos a uma transformação, a imagem dele. Diga assim comigo, assim como ele é. Diga de novo, assim como ele é. Então, o foco desta obra transformadora, Ana Paula, é que nós sejamos, Lili, transformados à imagem e semelhança de Jesus. Diga comigo, a imagem e semelhança de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29, mais uma vez você vai ver Paulo declarando, ele diz, aos que dantes conheceu, também os predestinou, de antemão, a fim de que fossem conformes à imagem de seu Filho, Jesus. Olha lá, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para que serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, a imagem e semelhança de Jesus. Qual é o propósito? Qual é o plano? Qual é a missão do Espírito Santo? Nós estamos falando sobre isso, o propósito dele, a missão dele, o que ele deve fazer, o plano dele é nos transformar na imagem do Senhor Jesus. 1 João capítulo 2 versículo 6 diz assim, nele deve andar como ele, nós devemos andar nele como também ele andou. Diga comigo, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Amém? Diga comigo, ele é o modelo. Diga, ele é o padrão. Diga de novo, ele é a referência. 1 Pedro capítulo 2 versículo 21, ele nos deixou o exemplo, a fim de que a gente siga as suas pegadas. Coloca lá, 1 Pedro 2, 21, ele nos deixou o exemplo, a fim de que nós sigamos as suas pisadas, ou as suas pegadas, porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos por exemplo, para que sigais as suas pisadas, as suas pegadas. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo ele vai dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, como Cristo Jesus. Amém? Esta é a obra do Espírito Santo, esta é a obra dele, é nos levar a sermos semelhantes a Cristo. Diga comigo, este é o propósito. Diga, este é o alvo. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49, Paulo ele vai dizer, como trouxemos a imagem do homem terreno, da sua natureza pecaminosa. Olha o que ele vai dizer, assim como trouxemos a imagem do homem terreno, da sua natureza pecaminosa. A Bíblia diz que nós também traremos a imagem do celestial. E quando Paulo está falando da imagem do celestial, ele está falando da imagem de Cristo. Nós precisamos entender. A Bíblia diz que o Senhor nos resgatou da condenação, do inferno. Além disso, de nos resgatar, ele nos transforma a sua imagem e a sua semelhança pela obra transformadora, regeneradora do Espírito de Deus. Amém? Está todo mundo entendendo? Vocês estão tão sérios hoje, tudo assim me olhando, né? Eu não sei se vocês estão... Quem está entendendo? Então nós precisamos entender que um dia Jesus nos resgatou da nossa condenação, entender a importância da obra do Espírito Santo, porque quando nós olhamos para a obra do Espírito Santo, ela está acontecendo neste momento. Olhe para alguém aí e diga assim, neste momento está acontecendo uma obra linda e maravilhosa, transformadora na sua vida. Amém? Ela é uma obra contínua, ela não cessa.
Sabe quando é que essa obra vai cessar? No dia que você partir daqui. E um detalhe, só é possível, lembra como nós começamos o culto, o último versículo que nós lemos, isso só é possível pela ação do Espírito de Deus. E ele vai dizer, se é que o Espírito de Deus está em vós. Por que ele está dizendo isso? Porque o Espírito Santo, ele não invade a sua vida. Ele só está aí dentro porque você o convida. Ele só está agindo aí dentro de você porque você permite. Então é necessário que haja uma permissão, porque a obra do Espírito Santo ela é contínua, ela não cessa. À medida que você vai avançando, à medida que você vai crescendo, Paulo vai dizer de glória em glória, pela instrumentalidade do Espírito Santo. E ele vai nos transformando à imagem e semelhança de Jesus. Diga, aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel e justo para terminá-la pela ação do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo quer nos levar? Qual o caminho que ele vai usar? De que maneira ele vai nos conduzir? Ou nós precisamos entender que a manifestação, a imagem e semelhança de Jesus na minha vida, em primeiro lugar, precisa passar pela conversão. Diga comigo, conversão. O que é conversão? Aqueles que estudaram autoescola sabem. Conversão é você mudar de direção. Então a obra transformadora, a imagem e semelhança de Jesus só vai acontecer na sua vida e na minha vida através da conversão. Então não existe conversão sem um processo de arrependimento e um processo chamado fé. Diga comigo, não existe conversão sem o processo de arrependimento e fé. Amém? E Deus, ele é tão maravilhoso, Deus é tão extraordinário. Lá em Romanos vai dizer que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Diga comigo, a bondade de Deus, ela nos conduz ao arrependimento. Ela não nos arrasta, ela não nos empurra, ela nos conduz. O que é conduzir? É mostrar, é direcionar, é ir à frente, é conduzindo. A natureza natural do homem carnal, ela nos arrasta. Ela nos arrasta para uma vida pecaminosa. O próprio apóstolo Paulo, um homem tão usado por Deus, em uma das suas declarações, ele vai dizer: o bem que eu devo fazer, quando eu vejo, eu não faço. E o mal que eu não devo fazer, quando eu vejo, eu já fiz. A obra da carne, as obras infrutuosas, a ação pecaminosa que está aí dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, em ebulição a todo tempo. Então a obra, o processo de transformação, ele primeiro precisa passar pela conversão, a mudança de direção. E se tem alguém que vai nos mostrar o melhor caminho, a melhor direção, esse se chama Espírito Santo. Amém? Porque é Ele que nos conduz ao arrependimento. E não há uma transformação genuína sem arrependimento. Eu disse aqui no curso de integração, arrependimento não é quando você chora. Arrependimento não é só quando você pede perdão. Arrependimento não é só quando você admite que errou. Arrependimento é mudança de vida. É transformação de vida. Arrependimento precisa ser visível, precisa ser notório, precisa ser denunciado. As pessoas precisam ver que de fato houve uma verdadeira transformação em mim. Isso é arrependimento. Porque muitas vezes aquele que diz estar arrependido, daqui a pouco ele está fazendo tudo de novo. Porque não houve uma transformação genuína. E isso só é possível pela ação do Espírito de Deus. E o próprio Jesus, pensando nesta necessidade tua e minha, nossa, da igreja, do povo que foi alcançado, o povo eleito, do povo que ele pagou o preço naquela cruz, Jesus, pensando nisso, ele vai declarar em João capítulo 16, versículo 8.
ele fala sobre a vinda do Espírito Santo. E ele diz: e ele, quando ele vier, convencerá. Ele convencerá. Diga comigo, convencerá. Convencer não é enfiar a goela abaixo. Diga comigo, não por força, não por poder, mas com liberalidade, pela ação, instrumentalidade do Espírito Santo. Amém? Então é Ele que nos conduz. Então é Ele que nos conduz e nos convence. Diga comigo, o Espírito me conduz e Ele me convence. Então Jesus vai dizer: e Ele vos convencerá. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, igreja, o processo de transformação e conversão nem sequer inicia se não houver a obra do Espírito Santo. Eu vou repetir. O processo de conversão e transformação de vida, Alessandro, não se inicia se não for por meio do Espírito Santo. Você lembra como nós começamos a reunião hoje? Dizendo: você só está aqui porque o Espírito de Deus habita em você. Amém? Quem te convenceu a estar aqui? Foi o Espírito Santo. Claro que ele usou alguém, de repente usou seu esposo, sua esposa, usou seu amigo, usou alguém. Hoje é culto, vamos na igreja. Amém? Mas a obra transformadora, o processo de transformação, o processo genuíno de conversão e de arrependimento, realmente ele só é possível através do Espírito Santo. Então, Paulo ele vai dizer que a bondade de Deus, pela ação do Espírito Santo, nos conduz, não nos arrasta, não nos obriga, não nos empurra à força. Apocalipse vai dizer que o Senhor está na porta. Se alguém ouvir a minha voz, eu estou batendo. E se alguém abrir, e como isso é possível? Diga: pela ação do Espírito de Deus. Amém? Então o processo de conversão genuína, o processo de transformação genuína, igreja, só é possível com a ação, a obra transformadora do Espírito Santo. Então o papel dele não é somente nos transformar, mas também produzir em nós, diga comigo, fé e arrependimento. Diga comigo, transformação, fé e arrependimento. Então, em 2 Coríntios, Paulo vai declarar no capítulo 4, no versículo 3, ele o chama de o Espírito da fé. É o mesmo Espírito que nos conduz ao arrependimento, é o mesmo que provoca, é o mesmo que gera, é o mesmo que ativa dentro de você, dentro de mim, fé. Diga comigo, fé. Diga: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Eu já disse isso aqui algumas vezes, mas é importante recapitular. Diga comigo, fé não é aquilo que eu vejo, fé não é aquilo que eu sinto, fé não é aquilo que eu toco. O que é fé? Fé é uma ação gerada pelo Espírito de Deus dentro de você. Então, pelo poder do Espírito, você tem fé. Você só está aqui porque você tem fé. A fé está sendo gerada, a obra transformadora do Espírito Santo, que está nos transformando dia após dia, de glória em glória. Essa obra transformadora, ela não somente produz a fé, mas ela produz transformação, ela produz arrependimento, ela produz uma conversão verdadeira e genuína. Quantos estão entendendo até agora? Então é importante te lembrar, queridos, por que muitos começam uma jornada tão linda com Deus e não permanecem? Diga comigo, muito melhor do que começar bem é terminar bem. Por que muitos começam? Eu olho aqui para tantas cadeiras assim que poderiam estar, e eu posso ver em cada uma dessas cadeiras que estão vazias, o rosto de alguém que já passou aqui. Eu consigo ver, porque as pessoas têm o hábito de sentar no mesmo lugar. Igual essa família bonita aqui, ó. Faz uns 3 anos que eles sentam aqui, não é verdade? Né? É isso, né? Aí, senta aqui. Eu consigo identificar, né? Então, se você quiser fugir do pastor, pula para o outro lado. Então, eu consigo olhar pessoas que não estão aqui agora, sabe por quê? Porque não permitiram que a obra transformadora do Espírito Santo
desse continuidade nesse processo de 10 minutos. É isso? O processo transformador do Espírito Santo é de 10 minutos? De 1 hora por semana? 2 dias da semana? Não, nós estamos falando de uma obra contínua. Diga comigo, contínua. Diga, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la. Então está acontecendo agora. Diga comigo, está acontecendo agora. Então é o mesmo Espírito, igreja, que nos conduz. Então, qual é o propósito então dessa obra transformadora? O que ele pretende com isso? É nos levar a uma conversão genuína. Porque a conversão não somente se resume numa mudança de comportamento baseada apenas no esforço humano. Não é só por esforço humano, sabe por quê? Porque eu e você, a nossa natureza, ela é falha, ela é pecaminosa. Eu posso prometer muitas coisas, eu posso planejar muitas coisas baseado no meu intelecto, na minha capacidade humana, e isso com certeza pode ser falho, isso pode falhar. Mas quando a obra, quando o propósito do Espírito Santo está agindo dentro de nós, como nós damos lugar para ele, sem dúvida nenhuma, ele nos levará a uma verdadeira conversão transformadora. E o que é essa verdadeira conversão transformadora que o Espírito Santo quer nos levar? Diga comigo, novo nascimento. Diga, novidade de vida. Então, a ação do Espírito Santo, ela proporciona a mudança da nossa natureza, e ela nos leva a essa transformação de vida, e nos leva para um novo nascimento. Então, pastor, pergunte agora, como experimentar o novo nascimento? Faça essa pergunta, como experimentar o novo nascimento? João, coloca lá pra gente, João capítulo 3, versículo 5, olha o que Jesus está dizendo. Jesus, ele fala do novo nascimento, ele vai dizer, se alguém não nascer da água e do... Olha ali, olha o que você está lendo. Em verdade te digo, se alguém não nascer da água, o que é? Batismo. Amém? E do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ei, escute, a obra reveladora, transformadora, a obra que está sendo gerada dentro de você, essa obra que vai nos levar a uma nova vida, a um novo nascimento, a uma nova criatura, ela só é possível se o Espírito Santo estiver agindo dentro de você. Por isso que o próprio Jesus, ele vai deixar isso tão claro, isso é tão sério, que o próprio Jesus afirma isso. Olha, se em verdade, quando você ouve essa expressão na Bíblia, em verdade, quer dizer, diga comigo, certeza absoluta. Diga, com toda certeza. Com toda certeza eu te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ei, igreja, o Espírito Santo é tão importante, é tão sério isso, que o próprio Jesus em João capítulo 14, ele afirma, olha, eu vou preparar-vos lugar, mas eu não vou deixar vocês órfãos não, vocês não vão ficar sozinhos não, eu vou enviar o Consolador, o Espírito da promessa, que o mundo não conhece, mas ele estará convosco todos os dias e vos convencerá. Tito capítulo 3 e 5 vai dizer assim, que ele nos regenera para um novo nascimento, e ele vai dizer, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Diga comigo, ninguém se arrepende, ninguém será, diga com mais autoridade, diga assim, ninguém se arrepende verdadeiramente, ninguém será transformado verdadeiramente sem a obra do Espírito Santo.
Ninguém, diga ninguém, vai nascer de novo se não for pela obra do Espírito Santo. Diga ninguém herdará o reino de Deus se não for pela obra do Espírito Santo. Amém, igreja? Esta obra transformadora, ela é progressiva, ela é crescente, ela aumenta. Paulo vai dizer que é de glória em glória. O que é de glória em glória? Na presença dele, debaixo da graça dele, debaixo da misericórdia dele, debaixo do favor dele. Olhe para dentro de você, olhe para dentro de mim, olhe para dentro de cada um de nós. Onde nós estaríamos se não fosse essa obra transformadora? Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia dele. E como é, igreja, que eu sei que esta graça, esta misericórdia, ela está em evidência, ela está agindo, ela está trabalhando dentro de mim? Só é possível pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Porque o processo de conversão, o processo de santificação é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. Jesus, ele disse: olha, e ele, o Consolador que eu enviarei, ele vos convencerá de todas as coisas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o 18, olha o que Paulo vai dizer à igreja que estava na Galácia: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito. Coloca lá para mim, por favor. Vivam no Espírito, e vocês jamais... Vou esperar ele colocar. Gálatas capítulo 5, versículos 16. Você pode me dar mais 3 minutos? Sim ou não? Eu sei que o culto hoje foi um pouco extenso, mas você pode me dar mais 3 minutos? Sim ou não? Quem pode dar 3 minutos, pastor? Levanta a mão. Quem não levantou a mão, se você não quiser esperar os 3 minutos, você pode sair. Você tem liberdade. Às vezes você tem compromisso, né? Eu não sei. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes dois se opõem um contra o outro, para que façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são? A prostituição, a impureza, até o 18, a lascívia, tudo bem. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Guarde isso. Vocês estão num ambiente de transformação. Diga comigo: a casa de Deus é um ambiente de transformação. Porque a obra transformadora do Espírito Santo, ela, além de nos conduzir ao arrependimento, além de nos conduzir a uma vida de fé, além de nos conduzir ao novo nascimento, além de nos conduzir a uma transformação progressiva, além de nos conduzir à santificação, a obra do Espírito Santo na sua e na minha vida nos capacita para o serviço. Diga assim: eu não fui chamado apenas para ser um ouvinte, um espectador. Eu fui chamado para servir. Se eu não sirvo, eu não sou servo. Amém? Diga: se eu não sou servo, eu não sirvo. Então preste atenção no que você ouviu. Além da obra transformadora do Espírito Santo nos conduzindo ao arrependimento, nos conduzindo a uma vida de fé, nos conduzindo a um novo nascimento, a uma transformação contínua, a uma vida de santidade, Ele também nos capacita para o serviço.
Atos, capítulo 1, versículo 8, o próprio Jesus vai dizer assim: vocês receberão poder. Diga comigo: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e toda a Judéia, e até mesmo os confins da terra. Diga comigo: Birigui também. A obra transformadora, ela não somente nos leva ao arrependimento, nos leva para uma vida de fé, nos leva a um novo nascimento, a uma transformação contínua, uma vida de santidade, e ela também nos capacita para o serviço. Somos suas testemunhas. Jesus está declarando para mim, para você nesta noite, igreja, que nós precisamos fazer a obra que Ele nos comissionou. Isso é possível através do Espírito Santo. Então diga comigo assim: do início ao fim, tudo aquilo que Deus está procurando fazer na minha vida está ligada à ação do Espírito Santo. Que o Senhor abra o teu entendimento nesses dias. Que o Senhor abra o nosso entendimento nesses dias. Para que de fato, não somente tenhamos a revelação desta obra tão linda, extraordinária, Andréia, e maravilhosa, do Espírito Santo em nós e através de nós, mas de fato, nós possamos amadurecer, ter maturidade espiritual, para saber que a obra do Senhor na sua e na minha vida, ela é contínua, ela é de ponta a ponta, do início ao fim, porque tudo aquilo que Deus está procurando fazer na tua e na minha vida, olhe para o seu irmão e diga assim: eu estou em obras. Eu preciso que você tenha um pouco de paciência, porque Ele está fazendo uma obra linda e maravilhosa na minha vida. Amém? Porque há uma origem e há um destino. A origem é Ele, o destino é Ele. Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, e o destino é a eternidade com Ele. Mas nesse intervalo, Deus é bom demais. Nesse intervalo de tão míseros anos que nós temos aqui, alguns 20, alguns 30, alguns 5 anos de idade, alguns 10, alguns 50, alguns 60, alguns 90, aquele que for bem privilegiado, 100 anos, não sei. Mas nesse intervalo, Ricardo, entre a origem e o destino, Ele enviou o Consolador. O Espírito Santo estará com você. Ele estará conosco todos os dias. João capítulo 14, versículo 16, eu quero terminar aqui. E ele diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê nem conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. E eu quero fazer uma pergunta para você. A Bíblia diz que Jesus está sentado no alto e sublime trono. Diga comigo: à destra de Deus. A destra quer dizer o quê? À direita. E onde está o trono do Espírito Santo? Hã? Quem falou esquerda? Não. Fala mais alto. O trono do Espírito Santo, diga assim: o trono do Espírito Santo está dentro de mim. Efésios 2, 22, diga comigo: vós sois edificados para a morada de Deus pelo Espírito Santo. Pergunte, pastor,
Pergunte, pastor, por que o Espírito Santo vem morar dentro de nós? Guarde isso. Ele habita em nós porque ele tem uma missão a cumprir. Diga comigo, uma missão a cumprir. Diga, ele tem um propósito a cumprir. E a presença dele, diga, a presença dele, somente a presença dele poderá cumprir este propósito em mim e através de mim. Amém? Jesus lá em João, eu quero terminar aqui, agora eu prometo que eu termino. É tanta coisa. Eu não podia ir embora sem falar isso. João capítulo 16, versículo 12. Coloca lá, Marcos, por favor. João 16, 12 e 13. Coloca ali, por favor. Quem está dizendo isso? Diga comigo, Jesus. Diga de novo, Jesus. Disse-lhe Jesus: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará todas as coisas que hão de vir, que hão de acontecer. Sabe o que Jesus quis dizer? Aquilo que eu não consigo colocar dentro de vocês agora, Ele, o Espírito da verdade, Ele colocará, Ele se encarregará, Ele vai fazer, Ele vai reagir, Ele vai agir, Ele vai agir. Jesus, lá em Lucas 24, 49 diz: assim eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai, permaneçam pois na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Diga comigo, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Diga, sem o Espírito Santo eu não irei completar a jornada proposta para a minha vida. Amém? Paulo ele vai dizer em Atos 2, 38 e 39, arrependam-se e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Diga comigo, a promessa é para mim e para minha casa. Diga, a promessa é para minha posteridade, é para minha família. Eu quero que você agora, por favor, incline sua cabeça. Incline sua cabeça. Se você tem certeza do que Jesus representa na sua vida, com certeza você também vai ter certeza da obra transformadora do Espírito Santo na sua vida. Eu quero que você feche seus olhos e eu quero orar com você. Senhor, nesta noite nós oramos para que a revelação e a instrução da Tua Palavra alcance, Senhor, cada mente aqui, cada coração, cada vida. Nós oramos que além da Tua Palavra nos alinhar, nos conduzir, nos direcionar, que a Tua Palavra certamente ela produza uma resposta de fé, como está escrito, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Nós oramos crendo, Senhor, que a resposta de cada um de nós está na ação do Espírito Santo. Que a Tua palavra, Senhor, gere em cada vida aqui a fé que nos move, que nos direcione. Que o Espírito Santo nos dê entendimento, que Ele nos desperte, Senhor, que esta obra, ela é transformadora, diariamente, continuamente, que os céus se abram sobre o Teu povo, não somente, Senhor, num culto como este, mas nós oramos, Senhor, por dias de revelação, por dias onde o Teu Espírito Santo trará sobre nós a Tua graça, o Teu favor, a Tua vontade. E o meu desejo é que o Espírito Santo que habita em cada um de nós aqui,
traga sobre cada uma destas pessoas uma experiência singular, única, verdadeira, exponencial, no nome do Senhor Jesus. Diga assim: Espírito Santo, fiel, inseparável, consolador, me enche, me unges, me reveste da tua graça, da tua vontade e da tua sabedoria. Encha-me do teu poder e da tua unção, que eu seja a pessoa que o Senhor escolheu, e esta obra transformadora, contínua, certamente ela prevalecerá em minha vida, me conduzindo a viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na minha vida, na minha casa e na minha família, em nome de Jesus. Quantos recebem esta palavra? Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor. Quantos foram marcados por estas palavras? Eu quero incentivar você para que no próximo domingo nós ainda vamos continuar falando sobre esta obra transformadora do Espírito Santo em nós. E eu quero te incentivar a convidar alguém. Amém? Terça-feira nós temos as nossas células. Participe, convide alguém para estar conosco lá. Sexta-feira